nossa aula de geometria de hoje, e nessa aula nós vamos começar a falar dos conceitos básicos de geometria plana. E para fazer isso, nós vamos começar trabalhando com a primeira noção que nós temos de ângulos, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos, que é um conteúdo que você já pode ter visto nas suas séries passadas, né? Então, vamos lá. Bom, o que é um ângulo, gente? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é a definição. A gente fala dentro da geometria que o ângulo ela é a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Então, olha só a definição geométrica de ângulos. Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Então, observa essa figura que eu tenho aqui, ó. Nessa figura eu tenho duas semirretas, uma reta que começa em O e vai para B e segue, uma reta que vai de O para A e segue aqui infinitamente. Observe que aqui essas setinhas elas seguem infinitamente. Então aqui nós temos duas retas, ó, uma reta OB e uma reta OA. Então o que vem a ser o ângulo através dessa definição? O ângulo, então, ele é a região que está aqui, ó. Essa região é o que nós chamamos de ângulo. É esse espaço que é formado entre essas duas retas aqui. Então, isso aqui é a reunião, tá, das duas semirretas, o que nós chamamos então de ângulos. Então toda essa área aqui, ó, que fica entre as retas OB e a reta OA, é o que nós vamos chamar de ângulos. Então, para nós termos ângulos, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter duas semirretas, e o espaço que vai ficar entre essas semirretas nós vamos chamar de ângulos. Quero chamar a atenção para vocês para um pequeno detalhe que nós temos sempre quando falamos de ângulos. O ângulo, ele tanto pode ser interno como ele pode ser externo. Então eu tenho aqui, ó, um ângulo que começa no O, seria o ângulo que eu vou chamar de ângulo BOA, né? Seria o ângulo BOA, que eu também posso chamar de ângulo AOB, certo? Então esse aqui seria o ângulo formado dentro das semirretas. Eu posso ter também um ângulo aqui de fora, ó. Eu posso ter um ângulo aqui de fora. Esse ângulo que eu teria aqui de fora, ele seria o ângulo externo, tá bom? Então eu teria um ângulo interno e eu posso também ter ângulos externos, ok, gente? Então só para tirar essa dúvida aí de vocês, tá bom? O que nós temos mais que perceber quando falamos de ângulos primeiros anos? Nessa figura aqui, eu tenho alguns elementos. Eu tenho o ponto O, que é esse ponto aqui, tá? Esse ponto O, ele é chamado de vértice. Eu tenho o AO, que seria a reta que vai de A até O, e eu tenho a reta OB, que seria a reta que vai de O até B. Essas retas são o que? Elas são os lados dos meus ângulos, tá bom? Tanto do ângulo interno como do ângulo externo. Então, o AO e o OB são os lados, certo? E nós temos também a indicação de ângulo, que eu já mostrei para vocês aqui. A indicação do ângulo, ele pode ser de duas formas. Eu posso indicar o ângulo como sendo ângulo AOB, certo? Ou eu posso dizer BOA. E aí, em cima do O, eu vou colocar o chapeuzinho do vovô. Então, o ângulo ele é indicado pela letra que indica o lado e o vértice central. Então, quando ele fala assim, ó, ângulo AOB, eu vou lembrar de colocar um chapeuzinho do vovô aqui, ó, em cima do O, para dizer que isso aqui é um ângulo que começa em A e termina em B, formado pelas retas OB e OA. Por isso que o O fica ao meio, certo? E também eu posso chamar esse ângulo apenas pelo central,
tá? Pela letra que está aqui no centro, pelo vértice. No caso aqui eu posso dizer que o ângulo é apenas o ângulo O também, sem mencionar o lado que forma esse ângulo, certo? Agora as medidas do ângulo, tá? Como que a gente vai medir ângulos? Olha só que legal, ó, medida de ângulos. O ângulo ele é medido em graus, tá? Sendo que sua unidade tem dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Então a primeira medida de ângulo que eu vou falar para vocês é a medida em graus. E o grau ele pode ser dividido em minutos e segundo, certo? Vamos lembrar que um grau ele tem 60 minutos. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos, tá bom? Então, quantos minutos tem 1 grau? 60. Quantos segundos tem em 1 minuto? 60 segundos, certo? Então, eu posso medir o ângulo em graus e mais para frente eu vou ensinar vocês uma outra medida de ângulo, que é a medida em radiano. Então, os primeiros conceitos de hoje são esses: saber o que é um ângulo e como que eu indico o ângulo e em que o ângulo pode ser medido. Primeiro, pode ser medido em graus. O grau pode ser dividido em minutos e segundos, ok?